descobri Aline Bay numa postagem que a Marta Medeiros fez no seu Instagram, comentando os livros que havia lido num determinado mês e dos quais havia gostado. Fiz um rápido comentário nessa postagem, dizendo que havia gostado das sugestões e que tão logo fosse possível, iria atrás dos títulos. Então, o insuspeitado aconteceu. Uma das autoras, a Aline Bay, entrou em contato comigo, me disponibilizando a compra do seu livro. Inicialmente, fiquei meio constrangida em dizer que não, porque imagino que isso seja muito ruim para um escritor ouvir, porque eu estava com muitas leituras por fazer. Mas, em seguida, eu me dirigi a ela dizendo que sim, que tinha interesse, mas que demoraria um pouco a ler em virtude das minhas outras leituras. E então chegou o livro O Peso do Pássaro Morto. Livro vencedor do Prêmio São Paulo de Literatura de 2018. Na orelha do livro nós lemos quantas perdas cabem na vida de uma mulher. Em seu romance de estreia, O Peso do Pássaro Morto, Aline Bay conduz o leitor pelo fio da vida de sua personagem, dos 8 aos 52 anos de idade, e nesse trajeto somos tentados a responder, ou ao menos procurar entender, quanta dor cabe nesta pergunta. O livro me surpreendeu, quer pela disposição do texto, que é muito semelhante ao de um poema, podendo muitas vezes ser lido da mesma forma como se pode ler um poema, pelo título dos capítulos e pelo lugar que esse título ocupa na página em que vem. É sempre uma referência à data, aos 8, e ele está bem aqui em cima, porque é o início da vida, temos toda uma vida pela frente. Depois temos aos 17, aos 18, aos 28, quando já começa mais para baixo, ele vem descendo, né? Aos 17 está um pouquinho mais baixo que aos 8, aos 18 um pouquinho mais baixo que aos 17, aos 28 nós estamos aqui, aos 37 estamos quase no meio da página, podemos dizer que aos 48 já descemos um pouquinho do meio da página e finalmente chegamos, passando pelos 49 e pelos 50, chegamos aos 52, bem no final da página, bem no final da vida. A vida da nossa protagonista é marcada por perdas. As duas primeiras ocorrem aos 8 anos, quando ela perde a sua melhor amiga de escola, a Carla, num ataque sofrido por um cão feroz, e quando ela perde seu Luiz, o velho que morava perto da sua casa, um velho cheio de sabedoria, ao qual ela assim descreve: seu Luiz é um velho sabido com cheiro de grama. Acho que o desodorante dele é verde, o corpo deve ter uns 100 anos de tanta ruga. Na pele toda, um homem tartaruga. A casa que ele mora parece uma toca, tem muita árvore antes de começar, pela sala. E assim ela vai, e nós percebemos que a narração desse capítulo, que diz respeito aos seus 8 anos, é feito numa linguagem infantil, com uma visão infantil das coisas. Essa linguagem vai se modificando, a visão vai se modificando com o passar dos anos. Aos 8 anos, ela perde suas duas primeiras referências afetivas. Depois, na sua adolescência, vem a sua primeira desilusão amorosa, quando o rapaz de quem ela gostava e que dizia gostar dela, por um fato ocorrido, não totalmente explicado, tomado de raiva, entra na sua casa com uma faca, a força
e a estupra. Desse estupro nasce o seu filho, com o qual ela nunca conseguiu se relacionar efetivamente como mãe e filho, e ao qual provavelmente ela nunca conseguiu amar. A vida dela vai transcorrendo de tristeza em tristeza, de perda em perda, até que finalmente parece que ela encontra uma razão de existir num cachorro, a quem ela denomina Vento. Mas um dia, ao voltar para casa, ela vê uma multidão em frente ao portão que está aberto. E então ela encontra Vento, com o rabo ainda abanando, mas com o corpo enorme do canzarrão completamente esmagado contra o asfalto, como se dele fizesse parte. A partir de então, ela entra numa depressão e acaba morrendo sozinha, sendo a morte descoberta apenas quando os vizinhos fazem uma denúncia à polícia pelo forte cheiro que vinham sentindo. O filho, que mora no exterior, que já é casado, que tem filhos, pouco reage à notícia da morte da mãe. Quando um ano depois vem ao Brasil para resolver uns negócios do seu sogro, ele então decide visitar a mãe no cemitério, onde ela não está. E entre a data da morte e a data do nascimento, existe uma frase na lápide que é: a cura não existe. Mesmo título de uma redação escolar que ela havia feito aos 8 anos, quando morre a sua amiga, que não pôde ser curada, e quando morre o seu Luiz, que não pôde ser curado. Essa redação lhe deu a nota 4,5 e um bilhete dizendo que não estava bem escrito, mas ela havia gostado. A cura não existe. Resume a vida amarga de decepção em decepção da protagonista que nós vamos seguindo aqui. Por que se chama O Peso do Pássaro Morto? Não vou dizer. Fica para você, leitor, você, leitora, descobrir. Embora a tristeza do tema, embora a dor da protagonista, é um livro belíssimo. Sugiro com muita veemência a leitura de O Peso do Pássaro Morto, livro vencedor do Prêmio São Paulo de Literatura 2018, da autoria de Aline Bey, editora Nós. Boa leitura.